Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Finclass. Meu nome é Felipe Arraes, sou especialista em fundos de investimento e investimentos internacionais e hoje eu vou tocar num assunto que interessa muito a quem gosta de viajar. Como a gente poderia criar uma reserva de emergência em dólar? Se você tem interesse por esse tema, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Pode rodar a vinheta. Dois pensamentos muito comuns que quem quer viajar para fora acaba tendo é: será que o dólar vai ficar mais caro ou mais barato no futuro para eu fazer essa minha viagem? E um outro pensamento, para quem já é investidor, já é malandro, é o seguinte: tá bom, além de me programar para essa viagem, tem algum jeito de eu deixar o dinheirinho rendendo na moeda lá que eu vou viajar? Sobre o primeiro tema, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a questão da gente construir um preço médio, da gente ir mandando remessas de dinheiro lá para fora, para já ir dolarizando o dinheiro que eu vou utilizar, né? Porque é muito imprevisível acertar se na véspera da tua viagem o dólar, o euro, a moeda que você for usar vai estar mais barato ou mais caro. A gente não quer cair nessa seara de precisar adivinhar o futuro, porque é muito traiçoeiro. Trago aqui uma frase atribuída ao Edmar Baixa, que foi um dos pais do Plano Real aqui no Brasil, e ele disse algo mais ou menos assim, né? Que Deus teria inventado o câmbio para que os economistas fossem menos humilhados que os meteorologistas, né? Porque, de fato, assim como o meteorologista erra se vai chover, se vai fazer sol, especialistas em câmbio erram constantemente suas previsões, que é uma variável que responde a inúmeros fatores internacionais. É muito difícil de prever de fato o que vai acontecer com o câmbio amanhã, mês que vem, daqui a 6 meses. Então assiste esse primeiro vídeo para entender sobre a questão das remessas periódicas, construir um preço médio. Eu vou falar do segundo aspecto. Tá bom, já entendi como ir mandando meu dinheirinho. Agora, será que tem alguma alternativa para eu deixar o meu dinheirinho rendendo em dólar? Algo como um tesouro Selic que a gente tem aqui no Brasil para fazer uma reservinha de emergência? Até tem algumas alternativas, só que infelizmente não temos tantas opções chegando aqui até o Brasil, o investidor brasileiro fazer aqui mesmo. Então, muito provavelmente você vai ter que usar o serviço de alguma corretora estrangeira, que já tem uma maior oferta de ativos e opções para remunerar o seu dinheiro. Você pode fazer isso através de ativos listados em bolsa e também usar, de repente, algum fundo de investimento, que eu, inclusive, acho que é uma alternativa que oferece uma experiência semelhante com de um fundo simples de taxa zero, um fundo de reserva de emergência, um tesouro Selic, que é aquela sensação de que eu olho para o meu dinheiro e ele está sempre maior do que no dia anterior, algo sem risco, sem oscilação, sem o risco de mercado que a gente chama. Essa alternativa é um fundo de investimento que se chama Money Market Fund. Vou até escrever aqui e perdoe minha letra aqui. Money de dinheiro mesmo, market de mercado. O que o Money Market Fund faz? Ele investe primordialmente em ativos de baixíssimo risco de crédito, normalmente títulos do Tesouro norte-americano, e ele oferece uma experiência do seu dinheiro estar ali sendo rentabilizado com base na taxa básica de juros de curto prazo, aquela determinada pelo Fed. Então a gente vai encontrar Money Market Funds que vão remunerar o seu dinheiro nas atuais condições de mercado, algo como 4% ao ano, né? Grosso modo, um pouco mais, um pouco menos. O fundo pode ter uma taxa um pouco maior, um pouco pior, mas é uma alternativa interessante. Para a gente ajustar expectativas, note aqui que eu estou falando de 3,5%, 4,5% de rentabilidade ao ano. Então não é como o Brasil, que tem juro alto, e a gente pode deixar o nosso dinheiro numa reserva de emergência, e essa reserva, além de segura, vai ser bastante rentável, né? É uma distorção, uma anomalia que a gente tem aqui no Brasil de ter um título público seguro que rentabiliza tanto o dinheiro dos investidores. Então, vamos alinhar a expectativa. Tudo isso para você ir deixando na conta, porque, por exemplo, se você está se planejando para uma viagem daqui a 3 meses, a gente está falando de um prazo muito curto. Será que o operacional de mandar o dinheiro para fora, fazer a conta, investir no Money Market Fund, lidar com toda a questão tributária, porque se você faz investimentos internacionais, eventualmente você tem que lidar com a declaração do imposto de renda, será que vale a pena para o retorno que eu vou ter em 2, 3 meses, dado que em um ano ia render 3, 4, 4,5%? Comece a equilibrar, tá? Mas
Mas você encontrando na sua corretora, e algumas dessas corretoras criadas para brasileiros já estão trazendo opções desse tipo para a plataforma. Uma delas que eu trago para vocês é a Avenue e a XP. Já tem ali uma opção ou outra de Money Market Funds para você ir rentabilizando o seu dinheiro. Dá uma olhada na taxa de administração e dá uma olhada se não tem uma taxa de ingresso, de você paga ali a entrada para colocar o seu dinheiro pela primeira vez. Poxa, Raiz, muito complicado, eu não sei olhar direito essa questão de taxa. Tem alguma outra opção que eu compro no home broker mesmo? Algum ETF, alguma coisinha listada em bolsa que pode ter um efeito parecido com um Tesouro Selic aqui no Brasil, uma reservinha de emergência? Tem, mas não sem algum tipo de trabalho operacional. A opção aqui é comprar ETFs de títulos públicos de curta duração que vão ter uma oscilação de mercado contida, controlada e que pagam fluxos de renda, né? Uns dividendos da renda fixa, os cupons de juros que cabe a você fazer o trabalho de reinvestir isso mês após mês para aí sim ter uma experiência semelhante com a de um fundo money market, que você vai olhar o seu dinheiro se apreciando. E por que eu falo dessa questão de ter que reinvestir com eficiência todo esse fluxo de caixa? Lá fora, a renda fixa é majoritariamente pré-fixada. Então é aquela renda fixa que você pega um título e oferece uma rentabilidade, por exemplo, de 4% ao ano. Então, se você investir e carregar até o vencimento, é essa rentabilidade que você vai ter no final das contas. Só que no dia a dia, um título pré-fixado, como ele tem uma taxa de rentabilidade prometida, conforme as expectativas dos juros se alterem no futuro, o preço do ativo também mexe. Então, se você olhar um gráfico de preço desse ETF, você vai notar pequenas oscilações. E pequenas porque eu estou falando de títulos de duração curtinha. Um título que vai vencer daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, ele tem ali um conceito que é a duration, que é a sensibilidade desse ativo, uma duration mais baixa. Então, quer dizer que o ativo ele oscila menos intensamente conforme a mudança da expectativa do mercado. Se você olhar o gráfico de preço de um ETF desse, você vai ver pequenas nuances aqui. Um sustinho para cima, um sustinho para baixo, um sustinho para cima, um sustinho para baixo. Você vai ver que conforme as expectativas se alterem, o preço mexe um pouquinho. Poxa, Raiz, mas então isso aqui não vai funcionar como uma reserva de emergência, porque o negócio mexe um pouquinho. Vai ter dia que eu vou olhar e vai ter retorno negativo. Pode ser que sim, mas justamente por ser um título de duration curtinha, quando você vê uma oscilação negativa, ela vai ser muito pequena. Vai ser caiu 0,0 alguma coisa nesse dia, subiu 0,0 alguma coisa no outro. E aí, quando você reinveste todos os proventos que vão pingando na sua conta, lembre-se que ETF no exterior paga dividendos. Aí você vai ter uma experiência não parecida com esse gráfico que eu desenhei, mas uma experiência mais linear, algo que vai se valorizando conforme o tempo passa. E aí já é mais uma carinha de reserva de emergência, com menos sustos. Mas note que você abriu uma conta numa corretora, você mandou dinheiro para lá, às vezes a corretora te cobrou uma taxa de corretagem para comprar o ETF, caiu o dividendo, você teve que reinvestir, um trabalhinho ali operacional, para no final das contas ganhar uma remuneração que vai ser mais ou menos nessa faixa, 3,5%, 4,5% ao ano. Tem que ser uma rentabilidade mais ou menos semelhante ao que a taxa básica de juros está oferecendo, né? Não tem como a gente investir num negócio seguro, que chacoalhe pouco, que vai me dar uma experiência de reserva de emergência, que vai render 10% em dólar ao ano, muito acima do patamar atual de juros. Então, alinhe essas expectativas. E para esse caso, vale também o exemplo que eu falei. Você vai viajar daqui a 3 meses, será que vale esse trabalho pelo retorno que você vai ter? Eu, por exemplo, e aí cada caso é um caso. Não tem certo e errado. Se você nem acha muito difícil esse trabalho operacional, vá em frente, né? Porque qualquer retorno é melhor que nada. Mas, por exemplo, eu, em 2022, fiz uma viagem internacional. O prazo que eu comecei a me planejar para essa viagem não foi muito longo, então eu simplesmente fiz as remessas na moeda que eu ia utilizar e deixei na conta, nem me preocupei tanto em investir esse dinheiro, porque não tinha tanto tempo antes da viagem acontecer. Então eu preferi prezar pela comodidade. E aí vai o que você prefere, tá bom? E eu não vou terminar esse vídeo sem te dar o nome de 2 opções de ETFs que você pode utilizar para essa finalidade aqui. É o SHV ou o ETF Bill. Qual a diferença entre eles? O SHV é um ETF que compra títulos do Tesouro com duração curta. O Bill é mais curto ainda, mas basicamente eles são muito parecidos, fazem mais ou menos a mesma coisa, a diferença é que o Bill é ainda mais curtinho. Isso significa que ele vai ter oscilações um pouquinho menores no dia a dia em termos de preço e
talvez entregue um retorno um pouquinho menor do que o SHV. Por isso que eu tô trazendo os dois exemplos, porque os dois vão funcionar para essa finalidade. Comprou cotas de algum desses dois ETFs, se lembre também que em corretoras internacionais você consegue comprar frações desse ETF, então você não precisa ter o dinheiro para comprar uma cota cheia. Às vezes um ETF tem uma cota que custa $250, só que você consegue comprar $1 desse ETF. Lá fora a tecnologia está mais avançada, as corretoras têm esse operacional para permitir que você compre fraçõezinhas de um ativo. Então isso torna o acesso mais democrático e talvez a experiência de fazer uma reserva de emergência fique também um pouco mais tranquila. Mas no geral, pessoal, a ideia desse vídeo é vocês entenderem que existem diferenças estruturais entre o mercado norte-americano e o brasileiro. Uma reserva de emergência lá fora não vai remunerar quanto uma reserva de emergência aqui no Brasil. É legal que seu dinheiro seja corrigido, mas essa correção não vai ser muito volumosa como a gente consegue aqui no Brasil. Se o prazo for muito longo, com mais longo ele for, mais vantajoso vai ser você passar por um procedimento quanto esse de se preocupar em trazer uma rentabilidade para essa grana. Se você encontrar fundos money market na sua corretora, olhe as taxas, olhe se tem taxa de ingresso e ele é um pouco mais cômodo para você fazer isso. Não tem acesso, não achou ou encontrou muitas taxas, você pode considerar também a compra dos ETFs, desde que você invista esses proventos de maneira eficiente para não ficar um dinheiro parado na conta e você otimizar um pouco mais essa performance e a experiência de ver o seu dinheiro a cada dia ficando maior do que o dia anterior, para que você se prepare para essa viagem, para esse desembolso, para uma compra de mais ativos de uma maneira mais tranquila, sem sustos negativos. Perfeito, pessoal? Então me conta aí, você já está fazendo uma reservinha de emergência em dólar? Tá pensando nisso? Como você tá fazendo? Como você tá pensando em fazer? Você gostou mais da dica do Money Market ou vai encarar os ETFs de renda fixa internacional com duration curtinha, como o SHV ou o BIL? Manda aqui nos comentários. E aproveita também para mandar esse vídeo pro seu amigo que quer viajar para fora e ainda não se planejou e tá perdido. Não se esqueça também do outro vídeo que eu mencionei, onde eu dou dicas para você fazer essas remessas periódicas e viajar com muito conforto. Um grande abraço e até mais, pessoal!